Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor. Desejamos a todos uma boa madrugada e uma terça-feira repleta e plena do agir de Deus na tua vida. Estamos aqui com esse propósito de não somente levar o entendimento da palavra de Deus que a buscaremos por meio do Espírito Santo, mas também demonstrar o quanto você é importante para Deus. E por essa razão, Ele nos colocou aqui para intercedermos e orarmos por sua vida. Levar uma palavra onde gere a fé ao teu coração, o entendimento à tua alma e a plena convicção no teu espírito e que algo de Deus especificamente está sendo realizado na tua vida. A partir desse momento, no nome de Jesus, nós cremos piamente nessa verdade. Nós vamos ler aqui um texto que por muito tempo na minha vida eu tenho buscado e perguntado ao Espírito Santo, através do meu espírito, do Espírito de Deus na minha vida. Cada um de nós temos o Espírito de Deus e recebemos o Espírito Santo. Ambos se comunicam, ambos têm uma relação específica de comunhão, de diálogo, de viver nesse discernimento é algo extraordinário de Deus, que a graça dele nos concede. E ontem mesmo, antes de me deitar, meu espírito começou a perguntar, porque eu comecei a ler esse texto que nós vamos expor. Comecei a ler esse texto já pensando em fazer uma live a respeito dele. Então, o Espírito traz à minha mente uma pergunta que eu imagino que, se não for todos, quase todos, os que já têm lido esse texto ou ouvido, têm se perguntado: por que Moisés e Elias apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração? Qual o significado da aparição? Da conversa nós sabemos, porque o texto vai dizer. Mas a razão principal, a presença de Moisés e Elias, juntamente com Jesus naquele Monte da Transfiguração, conhecido como Monte da Transfiguração, levou aqueles 3 discípulos a terem uma das maiores experiências e confirmação na vida deles. Imagino que o Espírito de Deus, o Espírito Santo já está despertando na tua vida esse entendimento. Vamos ler e orar. Porque nada desce do céu
se primeiro não sumir aqui da terra. Então, em nome de Jesus, as nossas orações sejam levadas aos céus pelo Espírito Santo de forma inexprimíveis, ao ponto que nosso Pai nos conceda, no nome do Filho dele, Jesus Cristo, as petições, as intercessões, as orações que nessa madrugada estaremos fazendo, no nome de Jesus. Deus nos despertou nessa hora. O Espírito de Deus me despertou. Quando Ele me desperta, eu sei que tem um propósito, eu sei que tem um desejo de Deus para isso. E aqui eu venho buscar essa resposta, juntamente para beneficiar a toda a igreja de Jesus e aqueles que estão designados por Deus a entender essa palavra, a compreender esse acontecimento, esse fato que ocorreu. O apóstolo Lucas fala aqui, no seu Evangelho, Lucas 9, do 28 ao 36. Lucas, ele dá um tema assim, um pouco diferente do que os outros dois apóstolos, Mateus e Marcos, que também relataram sobre esse texto. Aqui Lucas coloca alguns veem a glória de Jesus. Por que esses alguns, somente alguns, viram a glória de Jesus? O que significa isso? Vamos ler então. Diz assim a palavra, versículo 28, capítulo 9. Passado quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras, vírgula, Jesus tomou consigo a Pedro, vírgula, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, vírgula, aparecia do seu rosto, a aparência do seu rosto, enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando. Ela foi se transformando e suas roupas ficaram alvas, resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Então, vírgula, surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Ponto. Eram Moisés e Elias. Ponto. Apareceram em glorioso esplendor e falava a partida de Jesus, vírgula, que estava para se cumprir em Jerusalém. Então a conversa de Moisés, Elias e Jesus era uma conversa que tinha um objetivo definido. Era sobre a partida de Jesus que estava se aproximando para ser levado aos céus novamente. Veja e acompanhe. No nome de Jesus, Espírito Santo, nos conceda essas revelações tão importantes que meu espírito recebeu. E agora estamos passando e iremos passar por meio do Espírito Santo essas palavras a você. Então Pedro
Versículo 32. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente. Viram, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os dois homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, ou seja, Moisés e Elias, Pedro sugeriu, abre aspas, mestre, vírgula, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, vírgula, outro para Moisés, vírgula, e outro de Elias. Fecha aspas, ponto. Mas Pedro não sabia, vírgula, ao certo o que estava propondo. Entretanto, vírgula, enquanto ele ainda falava, vírgula, enquanto Pedro falava, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu, vírgula. Veio uma nuvem dos céus e encobriu aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E grande foi o temor que sentiram os discípulos ao ver aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então viram, dela propagou-se uma voz, afirmando, abre aspas, este é meu filho, vírgula, o escolhido, vírgula, a ele dai toda a atenção. Passado o som daquela voz, vírgula, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo, não compartilharam com ninguém o que acontecera. Amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudanças, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus as coisas impossíveis, meu Deus e meu Pai. Mais uma vez, Senhor, Teu Espírito nos desperta subitamente para estarmos aqui em oração, em comunhão, nos dedicando ao mover do Teu Espírito Santo, à vontade dEle. E pedimos, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que o Espírito Santo nos venha trazer o entendimento e a revelação dessa palavra. E possamos, por meio desta palavra, desse entendimento e dessa revelação que o Espírito Santo nos trará, Pai, para a glória do Teu nome, mediante a graça em Cristo Jesus, nos trará uma consolidação, um conhecimento, a vir nos fortalecer, a nos edificar e a nos preparar para nós perseverarmos até o fim e alcançarmos a vida eterna em Teu Filho Jesus. É o que nós, nesse momento, oramos, Pai, e pedimos, no nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
cada momento nas nossas vidas nos desperta para algo. Cada momento em nossas vidas pode nos trazer algo extraordinário de Deus. Cada momento em nossas vidas pode nos levar a lugares extraordinários em Deus. Conhecer a palavra, não meramente intelectualmente, mas a discernir espiritualmente aquilo nós precisamos dia após dia. Observe que o versículo que o apóstolo Lucas ele começa a trazer a narrativa nesse episódio. Ele fala de algo que há 8 dias foi dito por Jesus. Observa bem que ele não só está nos levando ao que está prestes a acontecer, no caso aqui os discípulos, e nós também, está não só nos levando a esse entendimento, a esse momento exclusivo que ocorreu uma única vez durante todos aqueles 3 anos e 6 meses de Jesus com esses homens, especificamente com esses 3. Talvez você tenha perguntado por que Jesus levava esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, especificamente em alguns momentos separava ele dos outros. A resposta está na própria palavra. O versículo 27, que nós não lemos, mas nós vamos ler, diz assim, Jesus falando: com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, de modo algum passarão pela morte antes de ver o reino de Deus. Jesus estava anteriormente conversando com os discípulos. Nós estivemos fazendo uma live ontem, um Café com Deus, sobre tomar sua cruz e seguir a Jesus, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Mas aí Jesus, no final, ele fala algo que está para acontecer e acontece 8 dias depois. Passado 8 dias após o pronunciamento destas palavras, das palavras que Jesus havia dito a eles, que algum deles que estavam ali não morreriam até ver o reino de Deus. Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Jesus toma a decisão de separar os 3, porque os 3 estavam designados a conhecer o reino de Deus antes mesmo de morrer. Que esse mesmo Espírito Santo que está aqui falando conosco, que nos foi outorgado pelo Pai, nos leve a conhecer o reino de Deus. Porque quando se conhece o reino de Deus, por mais difícil que seja o momento que você
possa vivenciar na tua vida. Mas uma certeza fica dentro de cada um de nós, de que vale a pena chegar e fazer parte desse reino. Fico imaginando, abrindo aqui um parênteses, fico imaginando como foi que aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, eram dois, um à direita e à esquerda, mas somente um deles, como ele teve a percepção, de onde ele tirou a convicção de que Jesus tinha um reino e ele estava indo para esse reino. Ele estava de volta a esse reino dentro de alguns minutos. O Espírito de Deus, sem dúvida, deve ter falado ao Espírito dele. Porque os dois que estavam ali crucificados ao lado de Jesus eram presos. Mas a fama de Jesus chegou às prisões, aos presos também. Jesus também foi preso. Passou alguns momentos ali preso, até que fosse levado à cruz. Essa palavra, ela é maravilhosa, como toda a palavra de Deus. Mas especificamente porque ela nos desperta, ela nos balança para nós estarmos aonde nós possamos ver o reino de Deus e obedecer e satisfazer a vontade desse Deus poderoso, a qual esse reino pertence a Ele. O que levou aquele ladrão a falar para Jesus, depois de ter repreendido o colega, depois de ter confessado? Olha os pontos que ocorreu ali na cruz. Um dos dois ladrões, porque os dois eram colegas de prisão, provavelmente até amigos, entre aspas, ou tenha feito os dois juntos algum delito errado. Não sabemos. São apenas conjunturas, mas que vale a pena nós meditarmos nessas situações dos dois. Ele enxerga Jesus de uma maneira, ele está no lugar privilegiado. Como, pastor, alguém pode estar no lugar privilegiado, pregado na cruz? Só que eles estavam pregados na cruz ao lado de Jesus. Não era ao lado de qualquer pessoa. E um enxerga o valor de estar ao lado de Jesus e da oportunidade que ele tem na vida de estar ao lado de Jesus e enxergar o reino dele. O outro não teve essa percepção. Não sei por qual motivo.
Seria a incredulidade? Seria porque ele estava indo pela multidão que estava ao pé da cruz e gritando: se tu és o Cristo, desce daí, salva-te, salva nós também. E ele vai utilizar essas palavras também para Jesus. Mas o segundo repreende o outro e confessa. Primeiro ele repreende. Primeiro ele fica indignado, revoltado para corrigir as palavras erradas do amigo ladrão junto com ele, que não está conseguindo ver o que ele está vendo, não está tendo a percepção que ele está tendo a respeito de algo que é o mais valioso que um ser humano nessa terra pode chegar a crer e admitir. Por essa razão, nós vamos entender por que Jesus levou os três, mas os três não sabiam o que ia acontecer. Mas Jesus estava mudando eles de lugar, porque era necessário que eles estivessem naquele lugar para ter a experiência que foi reservada para eles naquele lugar, naquele monte. Foram, provavelmente, cremos nisto, porque a palavra nos dá essa direção, porque diz aqui a palavra: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiram a um monte para orar. Eles subiram para orar. Olha a importância de nós irmos orar junto com Jesus, de estarmos orando junto de Jesus. Estar com Jesus, não importa o lugar, a situação, é a chave para um milagre acontecer na tua vida, para que haja uma mudança de vida. É você estar no lugar onde você possa enxergar o reino de Deus, a glória desse reino, e fazer você desejar nunca sair dali. Aí ficamos a imaginar que aquele ladrão, ele repreende o outro, corrige o que está errado na vida do outro, as palavras que saem da boca do outro, porque a boca fala que o coração está cheio. Então, se ele falou aqui, ele acreditava naquilo que ele falou, assim como o outro que falou diferente, porque no coração já pensava diferente. Ali foi o primeiro contato de Jesus com aqueles dois. Pregado todos três em uma cruz. Certo que nenhum dos três desceria dali com vida. O único que tinha poder e autoridade para descer dali com vida era Jesus. Mas ele nega a si mesmo. E aceita aquela morte para nos proporcionar, por meio dessa morte na cruz, o entendimento do perdão, da redenção, que essa morte dele na cruz nos proporcionou, mediante a graça dele. Aí ele repreende, porque ele fica indignado com o que o amigo ladrão fala para ele. Ele o corrige.
dizendo e confessando: nós estamos aqui porque os nossos atos errados nos colocou exatamente aqui nessa cruz. Então, o primeiro ponto que nós temos que olhar dessas palavras desse ladrão ao lado de Jesus é isso. Aonde, nesse exato momento, você possa refletir e imaginar aonde tem levado você está. Os teus atos têm levado aonde você está. A que lugar os teus atos estão te levando? Porque aquele ladrão teve a consciência de que seus atos errados, seus crimes, seus delitos levaram eles dois àquela cruz. Mas ele tinha plena convicção, e ele afirmou isso, mas esse nada fez de errado para estar entre nós dois. Aonde Jesus estiver, Jesus disse uma palavra extraordinária para os seus seguidores: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a palavra fala a respeito do Pai, confirmando: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Então, naquele cenário daquela cruz, alguém ali tem a percepção diferente da oportunidade que está tendo para conhecer o reino de Deus. Você pode me perguntar: o que aquele momento da cruz tem a ver com esse texto? Tem tudo a ver, porque o que está acontecendo aqui nesse monte é um diálogo a respeito do retorno de Jesus ao seu reino. É tanto que ele falava mais no reino dele, do Pai, do que qualquer outro assunto. Se você ler e começar a separar, você vai ver na palavra. É um propósito que moveu Jesus a vir a esse mundo pela vontade do Pai. Esse é o propósito de mostrar que ele tem um reino de glória. E ele nos convida e nos escolhe a participar desse reino de glória. Mas a escolha é sempre nossa. A decisão partirá de nós. Mas o privilégio é nos concedido pela graça dele. Não é por merecimento. Não é porque somos boas pessoas. Até porque nós não somos. Você pode até se esforçar, como nós nos esforçamos para sermos bons. Mas bom é só o Pai, disse Jesus. O que nós podemos fazer é conhecer esse reino de Deus. É ter a experiência de ver esse reino de Deus e a glória desse reino. Seja da forma como o ladrão ali à direita de Jesus viu, percebeu e viu, ou seja por meio desta forma aqui, desse fato que ocorreu no Monte da Transfiguração.
mas não estão tendo a mesma ligação, porque para ele retornar ao Pai, para ele retornar ao reino dele, ao reino do Pai, era preciso que ele passasse pela cruz. Então o assunto do Monte da Transfiguração, o principal assunto, foi a conversa de Moisés e Elias com Jesus, e o resultado que é essa conversa, esse diálogo, promoveu, realizou na vida de Pedro, Tiago e João. Olha um detalhe, que só foram acordados no momento apropriado, de súbito, como diz a palavra. De repente eles estavam dormindo profundamente, no sono pesado. E no momento de súbito, como diz a palavra, eles acordam diante de um cenário que eles jamais imaginariam que naquela madrugada eles vivenciariam. E nesse cenário, Jesus está realizando o que ele havia prometido há 8 dias atrás. Mas Jesus não havia dito a data. Agora se lembra, você entende por que Jesus não disse a data? Quando ele fala para os discípulos, algum dentre vós, era mais de um, alguns dentre vós não morrerão até que vejam o reino de Deus. Isso deve ter mexido com a mente, com o entendimento, embora fosse a maioria dos discípulos, fossem pessoas simples. Poucos tinham uma capacidade intelectual como Mateus e outros, mas a maioria eram pessoas simples que Deus escolheu, como diz a palavra, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu para o mundo, era um bando de louco. O mundo nos enxerga diferente do que nós somos. Mas nós não temos que olhar para como o mundo nos enxerga. Nós é que temos que enxergar o reino de Deus e a glória dele, pelo qual nós lutamos dia a dia com todas as nossas forças e perseverança para adentrar nesse reino. Não pelos nossos esforços, mas por saber que a graça dele nos dá a oportunidade e que depende do nosso esforço, da nossa perseverança e permanecer ao lado de Jesus. Aqueles 2 ladrões estavam ao lado de Jesus na hora da morte. Deus está te dando a oportunidade de você estar ao lado de Jesus enquanto você está vivo. Enquanto você ainda tem dias de vida, anos de vida. Imagine que você estivesse como aqueles 2 ladrões, sabendo que os últimos momentos da tua vida não tinha como retroceder. Não havia como acontecer qualquer mudança, qualquer perdão da parte das autoridades na morte de qualquer um daqueles 3. Como falamos especificamente, só Jesus.
poderia, por si próprio, por ter todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, de sair daquela cruz. Mas ele não sai, porque o propósito dele era fazer que as pessoas enxergassem o que o ladrão enxergou. Um dos ladrões enxergaram. Primeiro, que Jesus era inocente. Ele não estava morrendo por culpa alguma, por nenhum delito, porque ele não cometeu nenhum delito. Ele não cometeu nenhum erro, nenhuma falha, nada que alguém pudesse acusá-lo. Ele não fez nada disso. Ele estava ali completamente inocente. Mas estava pregado naquela cruz para mostrar o reino dele, até mesmo para um ladrão ao seu lado. Mas é melhor ser um ladrão ao lado de Jesus, enxergando o reino dele, do que ser um santo do lado esquerdo e não enxergar o reino de Jesus. Dá para você lembrar uma das palavras de Jesus? Abre aspas. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Fecha aspas. A vontade de Deus e o propósito dele revelado em Cristo Jesus está aqui confirmado, não somente nesse ato, nesse episódio relatado por Lucas, mas também o da cruz, através daquele ladrão que enxerga Jesus inocente, sem culpa alguma, e enxerga o reino dele sem ele nunca ter visto. Esse é um detalhe. Como é que aquele ladrão conseguiu enxergar o reino de Jesus sem ele nunca ter visto esse reino? Mas esse reino é revelado a 3 discípulos aqui nesse monte, que foram para orar e não conseguiram acompanhar Jesus na oração. É tanto que levaram e armaram 3 tendas para eles e acabaram dormindo profundamente, cada um na sua tenda, e Jesus sozinho lá ficou orando. E quando ele está orando, o céu se abre para ele, dando uma certeza e uma convicção para nós. Se queremos que o céu se abra em cima de nós, a nosso favor, nós temos que orar. Nós temos que perseverar na oração, porque ela nos conduz a uma comunhão. E essa comunhão nos fará enxergar o reino de Deus e a sua glória. O reino de Jesus e a sua glória. Isso nos dará plena convicção e certeza que valerá a pena. Não importa o lugar, a situação, o momento que estejamos vivenciando, de dor, de sofrimento, de abandono, de desprezo, em alguma área da sua vida, sem sucesso. Porque muitas pessoas imaginam como os discípulos imaginaram em uma certa ocasião, quando eles iam entrando numa aldeia junto com Jesus, num povoado, e tinha um cego sentado ali, ao lado das pessoas que estavam todas fora de casa para ver Jesus passar. E os discípulos chegam para
e pergunta para Jesus: Mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: nem ele pecou, nem os seus pais, para que ele nascesse cego. Mas ele nasceu cego, para que se fosse manifestado nele a glória de Deus, a glória desse reino. Você tem se olhado no espelho, você tem enxergado dentro de si mesmo o propósito pelo qual Deus permitiu você vir a esse mundo. Você nasceu para se manifestar na tua vida a glória, o reino de Deus e a glória desse reino que te fará conduzir a Ele na hora apropriada por Deus. Se você manter a sua fé e perseverança. Jesus está orando aqui sozinho. De repente aparece, desce dos céus, até onde Jesus está, Moisés e Elias. E começam a conversar com Jesus a respeito, diz aqui a palavra, do que iria acontecer com ele, da volta dele. A volta de Jesus ao reino do Pai após a cruz estava sendo mais esperada do que a permanência dele entre aqueles homens e mulheres que o conheceram e se aproximaram dele. Porque havia um grupo de 500 pessoas e dessas 500, 120 se firmaram mais ao lado dele, ao ponto das 120 ficarem ali orando, esperando que o Espírito Santo descesse sobre eles, porque foi a orientação de Jesus, que eles assim ficassem até que fosse revestido no poder do alto. Aonde você tem estado determina o que você vai ver e o que verão e o que as outras pessoas verão em você. Estar no lugar errado não é garantia de que você está satisfazendo a Deus, mas estar no lugar certo, em obediência a Deus, é isso que faz a grande diferença. Esses 3 discípulos estavam no lugar certo, em obediência a Jesus, porque Jesus chamou eles para estarem lá, no lugar isolado, de frio. É tanto que levaram 3 tendas para ser montadas para eles. Ele já sabia que Jesus já tinha o hábito de passar a noite orando, não importasse se estava frio ou não. Eles eram conhecidos disso. Mas a presença de Moisés e Elias e a conversa deles dois e o resplandecer da glória de Deus no aspecto da vida de Jesus, de Moisés e de Elias estava confirmando exatamente o que Jesus havia dito há 8 dias atrás. Alguns de vocês não passarão pela morte até que vejam o reino dos céus. Busque, meu amado, em Cristo Jesus.
busque, se esforce, faça tudo o que estiver ao teu alcance nesta vida para que você enxergue o reino e a glória desse Deus que deu a vida por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Porque se isso acontecer na tua vida, nada desse mundo vai separar você dele. Por isso que esses homens passaram pelo que passaram, mas permaneceram. Há momentos de altos e baixos na vida de todos eles, como acontece nas nossas vidas. Mas isso não define o que vamos enxergar e ver e experimentar. O que vai determinar é nós estarmos no lugar ao lado de Jesus. Seja ao lado dele numa cruz, seja no monte orando, seja no caminhar de cada dia. Eu me lembro um período quando eu estava na igreja, ainda membro da igreja, dormia na igreja, não tinha outro canto para dormir. Dormia em cima daqueles bancos de tira, de madeira, não era nem uma tábua, era tiras. A igreja não tinha se fechado as laterais, não tinha se erguido as paredes laterais, só tinha erguido a frente e atrás e colocado uma cobertura. E ali se enchia de bancos que cabia aproximadamente umas 1000 pessoas. E eu comecei os meus primeiros passos de fé com Deus exatamente naquele ambiente, dormindo em cima de bancos, sem colchão, apenas um lençol. Levantava-se madrugadas e orava. Orava até amanhecer do dia. Muitas vezes, deitado ali, se fingindo que estava dormindo, porque entrava pessoas ali atrás de roubar alguma coisa, imaginando que nós estivéssemos de valor. Mas o que nós tínhamos de valor era o que tinha dentro de nós. O que você tem que ter valor é o que está dentro de você. O que aquele ladrão tinha de valor era o que estava dentro dele. Ele tinha a convicção, a certeza que Jesus era inocente, que Jesus tinha um reino e tinha o poder de levá-lo para esse reino dele, de Jesus. E disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha lá, o ladrão não imaginava que no mesmo dia ele estaria no reino dele. Mas ele sabe que Jesus tem um reino e que pode levar ele após a morte para esse reino. Lembra-te de mim quando tu chegar lá primeiro. Que ele sabia que Jesus chegaria. Lá ele estava de retorno ao seu lugar habitual. Aqui está a conversa de Moisés e Elias com Jesus. É a respeito exatamente do retorno de Jesus ao seu ambiente natural. Porque ele é Deus. Era o reino dele. Ele se ausentou do reino dele
para nos comprar com o seu próprio sangue na cruz. Aí aqui a conversa deles três, de Moisés, Elias e Jesus, é sobre isso. Olha o que diz a palavra. Enquanto orava, aparecia do seu rosto, a aparência do seu rosto, mais uma vez, enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas, resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Isso é reflexo da glória desse reino. Então surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor. Moisés e Elias já vêm no esplendor desse reino, porque eles dois estavam lá. Estavam lá e vieram para confirmar o que Jesus falou no versículo 27 de Lucas 9, capítulo 9, versículo 27. Alguns de vocês não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E Moisés e Elias estavam ali não somente para falar com Jesus a respeito do retorno de Jesus para o seu ambiente natural, que é o reino dele, o reino da glória, mas para confirmar o que Jesus havia profetizado, garantido a eles, mas não disse a quem. Ele falou para todos que estavam ali, que alguns deles chegaria a conhecer o reino de Deus antes que morresse. E então, Moisés e Elias estão ali com um resplendor glorioso. Falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Ou seja, falava-se da morte dele, que estava se aproximando, que iria acontecer em Jerusalém. E essa morte levaria a ele a ressurreição e a glória desse reino novamente a estar lá. Aí foi aí que Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente. Eles estavam no sono profundo. Mas para que a palavra de Jesus se cumprisse, era preciso que eles acordassem exatamente na hora em que ele pudesse ver a glória desse reino que estava manifestada ali, na aparência e na roupa de Jesus, de Moisés e de Elias. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito. Eles foram acordados. Eles estavam profundamente dormindo, profundamente, um sono profundo, mas foram despertados de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e dos dois homens que permaneciam com ele. Eles foram acordados para enxergar o reino e a glória desse reino que Jesus tanto falou e que agora eles podiam ter toda a convicção que valia pagar o preço que fosse preciso nessa vida para alcançar esse reino, como acreditou aquele ladrão, sem mesmo ter passado por nenhuma dessas experiências que esses discípulos passaram. Mas ele foi capaz de crer, de enxergar, sem que Jesus tivesse mostrado para ele, o ladrão, esse reino, a glória desse reino, como foi mostrado para Pedro, Tiago e João. Então, aqui está a resposta que meu espírito dialogou com o Espírito Santo. Qual foi o papel? Qual foi o motivo, o propósito de Moisés e Elias descer dos céus, aonde Jesus estava orando? E havia 3 discípulos
no sono profundo. Tudo poderia ter acontecido sem que nenhum desses 3 discípulos percebesse. Mas Jesus está ali com o propósito de fazer eles enxergar tanto o reino dele como a glória. Porque a presença de Moisés e Elias e a transfiguração em Jesus, por isso que é chamado Monte da Transfiguração, ou seja, o resplendor de Jesus era tão grande que era como um relâmpago. Imagine. Ali é o resplendor da glória do reino dele. É por isso que diz que nós, se chegássemos a ver Deus, nós morreríamos. Tão grande é a glória dele. Tão grande é o resplendor desse Deus. Moisés quis um dia ver Deus. Embora a palavra disse que ele viu face a face, mas em sentido que ele conversava com Deus, Deus conversava com ele. Aí Moisés pediu a Deus: Senhor, eu quero te ver. Aí Deus disse: se você me ver, você morre. Mas você está vendo ali aquela rocha que tem uma brecha? Então fica lá, naquela rocha, olhando por aquela brecha, que eu vou passar e tu vai me ver. Moisés viu apenas Deus passar pelas costas. Não chegou a ver o rosto e a glória dele. De que forma Deus se apresentou ali? Não sabemos, porque Deus é Espírito. Mas Moisés chegou a ver, em questão de milésimo de segundo, o resplendor dessa glória, mostrando que esse reino é verdadeiro. Porque essa é a razão por que está aqui Moisés e Elias diante desses discípulos que estavam ali orando. Eles estavam conversando com Jesus a respeito do que ia acontecer em Jerusalém e da partida de Jesus ao retorno, ao reino e à glória do Pai. Ao reino e à glória dele. Estava retornando ao seu lugar habitual. A conversa era sobre isso, mas exatamente o propósito era outro. A conversa que você tem com Jesus é uma, mas o propósito é outro. E entender esse propósito, enxergar esse propósito, muda completamente a tua vida. Você não vai ligar para esse mundo, você não vai dar importância a nada desse mundo. Nada desse mundo vai te atrair. Nada desse mundo vai encher o teu coração de desejo, de querer alcançar e obter as coisas desse mundo. Isso perderá completamente o valor para você. Quando você enxerga o reino de Deus como o ladrão na cruz enxergou, e como Jesus fez com que esses 3 discípulos enxergaram, porque Jesus havia prometido, profetizado e prometido que iria acontecer com algum deles, mas não disse quem era, quais deles seriam. A escolha foi pessoal de Jesus. Por isso ele afirmou: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Pela graça desse Deus, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, podemos enxergar hoje o propósito desses 3 discípulos estar no Monte da Transfiguração. O propósito de Moisés e Elias conversarem com Jesus, todos num esplendor glorioso. Os 3 estavam no esplendor glorioso. Esse monte deve estar bastante distante de alguma habitação, de algum povo, porque o resplendor que ocorreu ali naquele monte foi tão grande como um relâmpago. E somente esses 3 participaram disso. Como diz a palavra, muitos são chamados,
mas poucos escolhidos. É melhor ser escolhido por Jesus. Você se acha escolhido por Jesus? Você se considera uma pessoa que foi escolhida por Jesus? Você está seguindo Ele. Você está crendo nele. Mas você tem a convicção que você é escolhido? E você tem dedicado a tua vida em busca de conhecer esse reino? Porque no dia que você conhecer esse reino e a glória desse reino, jamais você vai abandonar Jesus. Não importa se vão jogar você dentro de um poço profundo, como foi jogado Jeremias, como foi jogado José no poço, não importa. Não importa se vão jogar você dentro de uma cova de leões famintos, achando que esses leões famintos vão estraçalhar você, como aconteceu com Daniel. Os leões não chegaram nem perto dele. Você já imaginou o porquê que os leões não chegaram perto dele? O que impediu os leões de terem devorado Daniel? Se não foi o resplendor da glória de Deus nele quando ele foi jogado naquela cova dos leões. O resplendor da glória de Deus é tão grande que nem aqueles leões famintos tiveram a coragem de se aproximar, ficar acuados. Aí algumas pessoas fazem alguma conjuntura dizendo, desceram os anjos de Deus lá e protegeram Daniel. Não precisava. Anjo nenhum desceu do céu para proteger Daniel dos leões. Só a manifestação da glória de Deus, só o resplendor da glória de Deus ali era suficiente. Porque algo tão glorioso, tão grande, tão poderoso, que muda tudo que está ao teu lado. Teu inimigo te enxerga, mas não te aproxima de ti. Quando o resplendor e a glória desse reino está na tua vida, não importa se vão te jogar dentro de uma fornalha de fogo, para que você seja consumido vivo dentro de uma fornalha de fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego? Por que eles tiveram tanta convicção e não demonstraram nenhum medo, nenhum receio de ser jogado na fornalha? Esses 3 jovens viviam na Babilônia com escravos. Mas não é porque você está vivendo num ambiente hostil que a glória de Deus e o esplendor da glória de Deus não venha se manifestar na tua vida. Você não pode perder essa essência. A igreja de Jesus não pode perder a essência da glória e do resplendor do reino de Deus. Porque se a igreja perder essa essência, ela perde toda a sua proteção, todo o propósito pelo qual Deus chamou a cada um para ser igreja, seguidor de Jesus Cristo, até o fim. E olha que coisa interessante aqui. Pedro, Tiago e João, ao verem o resplendor da glória de Deus, porque agora estavam vendo, estava se cumprindo o que Jesus falou. Alguns de vocês não morrerão até ver o reino de Deus. E eles estavam vendo o reino de Deus através da glória e do esplendor que estava ali em Moisés, Elias e no próprio Jesus. Aí eles começam a falar, porque agora eles não querem sair mais dali. O sono desapareceu. A alegria agora e o desejo agora é permanecer ali daquele jeito a vida toda. Mestre, disse Pedro, é bom nós estarmos aqui. Temos 3 tendas aqui. Vamos fazer uma para ti, outra para
um tabernáculo, que era uma tenda, vamos fazer um tabernáculo para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Nem pensaram neles. Quando você enxerga o reino de Deus e a glória dele, você não pensa em você, você não pensa no seu bem-estar. Você não se preocupa com frio, com calor. Você não se preocupa com nada desta vida, porque não há nada mais glorioso, satisfatório, de que você está no lugar onde você está obedecendo a Deus. Eles estavam obedecendo a Jesus. Eles foram ali em obediência. E a obediência nos leva a enxergar o reino e a glória desse reino de Jesus Cristo. Aí olha o que diz aqui, o último versículo, 36. Porque enquanto Pedro estava falando, vamos fazer aqui, Senhor, um tabernáculo para ti. É bom nós estarmos aqui, fazer um tabernáculo para ti, Moisés e Elias. Eles ficavam sem tabernáculo nenhum. Porque para eles, três, importante, eles continuam enxergando a glória e o reino da glória desse Deus, Jesus Cristo, que havia prometido para eles, que alguns deles iriam enxergar, iriam ver. Aí, enquanto eles estão falando isso, desce uma nuvem sobre eles do céu. Envolve todos eles ao ponto de eles ficarem com temor. E diante daquela nuvem esplêndida descendo do céu, uma nuvem de glória, não é essa nuvem aí que nós enxergamos no céu, não. É uma nuvem de glória, de esplendor. E aí Moisés e Elias começam a subir por meio entre essa nuvem de glória e poder. E eles ficam tudo sendo testemunha. E uma voz sai dessa nuvem de glória e poder. A voz do Pai, dizendo para os três a respeito de Jesus, testificando a respeito de Jesus para os três. O próprio Pai está testificando para Jesus, aliás, está testificando para Pedro, Tiago e João a respeito de Jesus, dizendo: esse é meu filho amado. Dê a ele toda a atenção. Você tem dado a Jesus toda a atenção? Só vamos dar toda a atenção a Jesus se nós enxergarmos o reino dele e a glória desse reino. Aí quando eles escutam aquela voz, os dois desaparecem, fica só Jesus. Aí observa aqui o versículo 36. Passado o som daquela voz, quando passou o som da voz do Pai, vírgula, Jesus ficou só. Aí Jesus ficou sozinho lá. Ou seja, sem Moisés e Elias ali. Os discípulos, vírgula, então, vírgula, guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera. Eles foram conscientizados, sentiram isso. Jesus não pediu para eles. Jesus curou muitos enfermos e dizia para eles: não conta nada para ninguém. E eles iam e contavam. Aqui Jesus pede para eles guardar